esposa Sara se precipitou a dar sua serva a seu marido e nasceu Ismael. Um tempo depois nasceria Isaque. Essa impaciência de Sara e Abraão gerou conflito em Israel que perdura até hoje, ou seja, são fruto da desobediência de um povo. O Senhor desejava que Israel fosse responsável pela salvação de todos, mas tudo que ele planejou foi frustrado por culpa do próprio povo. Deus teve que mudar o plano. Por causa da obediência de Abraão e Sara, por causa que teve seus filhos de Ismael e Isaque, aí teve um conflito da nação. Esse povo era para ser um povo escolhido por Deus, para ser um propósito missionário. Mas por causa desse conflito, os irmãos observam, por causa desses dois filhos, tiveram uma revolução entre os dois povos. Os irmãos vão entender que na geração, quando Deus escolheu Abraão saiu do meio da sua parentela para fazer um altar, um sacrifício ao Senhor. Então Abraão é conhecido como um pai de toda a nação. Os irmãos vão observar que quando Deus formou Israel, o seu propósito era que fosse um reino de sacerdote para o Senhor, proclamando entre os gentios. Porém, depois do reinado de Davi e de Salomão, os israelitas não foram fiéis à aliança. Por isso Deus foi obrigado a discipliná-lo, que resultou na sua expulsão da terra. Via estilo auxílio de 722 a.C. e exílio Babilônia de 586 a.C. Os profetas israelitas já haviam profetizado esse evento, mas sempre teve o propósito de Israel sobre todos o povo escolhido por Deus. Irmãos, nós vamos ver que a vontade de Deus para o povo de Israel, para ser um propósito missionário, para fazer missão na terra, aqui nesse texto os irmãos vão observar que tem dois profetas que vai ser citado como Elias e Jonas. É totalmente diferente a sua missão. Elias, ele vai para uma terra onde ele vai encontrar uma mulher estrangeira, e Jonas vai viajar para um lugar chamado Nínive, aonde aquele povo já era perseguido, já era um povo, como eu posso dizer, um povo obediente, desobediente a Deus. Os irmãos observaram no segundo ponto, a falha de Israel. Eu quero que a pastora lê para nós aí a falha de Israel, no segundo ponto. Aqui nesse segundo ponto vamos falar sobre a falha de Israel. Lá em Jeremias 2 e 3 diz: o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram a sua própria cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2 e 3. Israel, ele tinha todas as bênçãos da comunhão. Eles estavam livres das doenças do Egito, tinha a garantia da vitória sobre os seus inimigos e a provisão de Deus para absolutamente tudo. Porém, mesmo assim, eles escolheram servir a deuses pagãos e ídolos que nada poderia fazer por eles. Vejamos o sentido do Senhor diante disso. Lá Jeremias 2 e 11 diz: alguma nação já trocou seus deuses
e eles nem seguem São Deus, mas o meu povo trocou a sua glória por Deus. Inúteis, expande-se diante disso, o céu fica horrorizado e abismado, diz o Senhor. Mas o que essas pessoas fizeram e continuam fazendo, essas tão sem noção como essa, porque crentes estão trocando Deus por coisas úteis. Vamos ver alguma resposta. Os irmãos observam que a falha de Israel é que eles contaminaram com religiões pagãs, que foi Deus que adoraram os deuses de estátuas, barros. Os irmãos veem que Deus não se agradou da forma que o povo saiu da presença de Deus. A gente vê que quando Deus escolheu Moisés para sair, para que o povo de Israel saísse da escravidão, os irmãos observam que aquele povo de Israel tiveram o privilégio de ver a face de Deus com eles, ver a face de Deus falar com eles, com Moisés, ver Deus operando grandes coisas na vida do povo de Israel, fez maná do céu descer para Moisés, fez que a nuvem descesse, fez que acompanhasse mais o povo. Eles ainda não acreditavam em Deus, então eles adoravam deuses pagãos, outros deuses. Observe que eles vão adorar Deus e aí não agrada o Senhor. Como Jeremias fala, diante do Senhor, Jesus fica indignado, fica autorizado por ver esses povos adorando os deuses. Os irmãos observam que hoje nós somos como um povo de Israel, e a gente observa grandes pessoas falando, começando a ser crente, mas ainda acredita em estátua, adora outros deuses. Deus não se agrada disso. Os irmãos observam que muitas pessoas fazem promessa, por Nossa Senhora, faz profeta, então promessa, mas Deus não se agrada disso, de povo que adora outro Deus e adora somente o Deus de Israel. O terceiro ponto, a contribuição de Israel para o mundo. A irmã Chile, lê para nós, por favor. O terceiro ponto? Isso, contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tomou Israel como uma bênção para a nação. Por exemplo, os judeus receberam preservaram o Antigo Testamento ou traduziram em grego. A língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem vivas a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. O irmão Alessandro procura para nós em João 4,42, para nós entender esse terceiro ponto. João 4,42. João 4,42. Aqui tem um exemplo, irmãos, onde os judeus receberam preservaram o Antigo Testamento traduzido em grego. A língua mais usada naquele período, além de escribas judeus, manteram viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviram a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Por que está tendo tanto conflito hoje em Israel? É por causa de Israel e a Palestina,
eles estão entrando em conflito em Israel. Vocês, alguns irmãos, observam que hoje está tendo a guerra em Israel, em conflito entre os povos. E a gente observa que, eu vi hoje um vídeo falando sobre, o pastor explicando, disse que Jesus, ele pregava, ele era judeu. Jesus, ele não pregava sobre religião. Eu creio que os irmãos já viram esse vídeo, falando sobre que Jesus, ele não pregava sobre religião. E eu faço a pergunta para os irmãos, aqui para o pastor, será que isso é verdade, pastor? Com toda a sua experiência? Vamos aqui para o segundo ponto. Vou estar falando para os irmãos aqui. O amor de Deus para com outras nações. Os olhos de Deus sobre todos o povo. Esse nome aí, pastor. Ilustre em Misologia, que escreveu sobre o fundamento do Antigo Testamento para missões, afirmar que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações, e pouco podemos perceber isso no capítulo 40 e 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serep, no livro do profeta Jonas, no livro profético encontramos profecia de restauração, incluindo o dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6, 22 e 49, 6, 52 e 10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Deus tem um amor tão grande, irmãos, pelo povo de Israel. E ainda aqui nesse ponto ele vai falar que ele amou com outras nações. Igual lá no profeta Isaías, no 40, 55, os irmãos quiserem depois procurar, aonde vai falar sobre as nações, que Deus ama cada uma religião, Deus amou cada uma missão, que seus profetas, igual o profeta Isaías, fala que na ilha do profeta Elias, no livro do profeta Jonas, depois nós vamos ver lá e vai falar sobre as missões de Elias e a missão de Jonas. Os irmãos vão ver que Deus, ele amou cada uma nação. Deus amou tão grande, mas ainda o povo de Israel é desapercebido. Israel ainda não acreditava ainda no Messias, não acreditava na palavra de Deus, aonde Deus mandou Abraão que saísse da sua parentela, aí veio Isaac, aí depois veio Jacó, veio José, aí veio Moisés, aonde Moisés dá continuação para governar o povo de Israel, via face a face de Deus, e o povo aí não acreditava nos milagres de Deus. Para nós gastar, vamos continuar, irmãos, porque nós terminamos esses pontos. Vamos aqui entrar aqui sobre o segundo aqui, sobre a viúva de Serep e o profeta Elias. O pastor quiser ler para nós aí. A viúva de Serep e o profeta Elias. Serep é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Síria. Quando Elias profetizou a grande seco e havia a terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarep, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava
Deus faz acontecer o imprevisível. E assim, de acordo com essa passagem bíblica, nós vamos aprender como Deus opera de forma imprevisível somente para dar vitória a um servo seu. Deus vai acontecer onde não pode acontecer. Deus vai acontecer com quem não pode acontecer. E Deus usa quem não imaginamos que Ele usará. O primeiro diz assim: Deus age na forma que não imaginamos. O profeta Elias jamais poderia imaginar que Deus irá utilizar os povos como seu garçom. Em nossos dias, os irmãos vão observar que o restaurante e pizzaria divulgam o serviço de entrega rápido, mediante pedido feito por telefone. No caso de Elias, era um povo que fazia o serviço de entrega ordenado por Deus. Deus era tão maravilhoso, moço. Na vida de Elias, vamos aqui aprender sobre a viúva de Serepta. Ela é escolhida por Deus para ser canal de bênção na vida do profeta Elias. Ao contrário do que segue a lógica, ela não era uma mulher de muitos recursos. Pelo contrário, quando Elias encontrou ela, estava prestes a fazer sua última refeição e espera a morte. Aquele era dia de fome e capaz de todo Israel. Sendo assim, quais características podemos observar na viúva de Serepta que a tenha levado a obedecer a Deus mesmo em um contexto tão desfavorável? É sobre isso que quero conversar com você. Neste estudo está, leia até o final, assiste o vídeo para conferir. Foi escolhida pela soberania de Deus. Sucedeu que, passando o dia, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que sustenta. Não tinha esperança de pessoa pela fome, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vi aqui apanhei dos cavacos, e vou preparar para mim e para os meus filhos, para que comamos e moramos. Aqui Deus usa uma estrangeira para receber o profeta Elias em sua casa. O profeta Elias, ele chega e vê que aquela viúva não tinha nada. Ela não tinha nada na sua casa, mas ela tinha um pouquinho de farinha que ela ofereceu ao profeta. Os irmãos, como o pastor acabou de ler, sobre quando Elias chegou ali e viu o seu filho doente, o filho dela adoeceu, aonde um profeta orou ao Senhor e Deus ordenou que aquele menino vivisse. Então tem às vezes que Deus ele nos leva para uma terra distante, através da nossa oração, podemos hoje sair curados, mas porque hoje muitos não curam hoje no meio da igreja? É por causa que muitos não acreditam, não buscam exatamente a palavra de Deus. Muitos não dão lugar à palavra de Deus, não buscam na oração. Por isso que Deus ele quer usar eu e você, para que levamos outro para outro lugar, ou distante, a outro país, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Ainda como no texto anterior, alguns irmãos, na primeira lição, parece que não sei se 2 milhões de pessoas que não foi evangelizadas no país, no mundo todo. Acho que 2 milhões de pessoas ainda não foram evangelizadas. Por isso que Deus ainda vem buscar a sua igreja. Muitas pessoas, tribos, precisam ser evangelizadas, muitas aldeias, muitas pessoas que estão hoje trancadas nos matos, hoje estão na Amazônia. Tem uma parte lá na Amazônia que teve povo preso, que não sabe da palavra de Deus, que aí não foi pregado no lugar. Ali a gente observa que lá na aldeia o povo missionário fazer missão naquele lugar,
o povo ficaria imaginando quem são vocês. Ele falou, vim evangelizar você, mas ele não queriam aquele missionário, porque ele ia falar de Deus, que não acreditava na palavra de Deus. Eles tinham um Deus pagão, como feito de sapo, um vez acreditava só apenas no sapo, ele não acreditava de Deus, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas pessoas precisam ser evangelizadas. Quando todo mundo foi evangelizado, aí Deus vem buscar a igreja. Por isso que aqui Deus quer continuação de mim e você para evangelizar. Por isso que Ele quer me buscar essa igreja, por causa de muitas pessoas ainda não são evangelizadas no mundo inteiro. Então, o irmão observa que na África do Sul, os irmãos, quem for crente, quem for em oração, quem for em consagração, consegue entrar naquele país, mas quem for um crente que diz que prega a palavra de Deus não consegue entrar naquele país, porque aonde é aquele país, os irmãos vão observar, procuram os vídeos, pesquisas, os irmãos vão ver, quando um crente chega lá, eles fazem uma macumba lá, que até ele fica girando e girando. Se o crente tiver coragem, ele consegue entrar, mas se ele vê, ele corre. Então, aquele país é um povo que as pessoas, muitos não acreditam em Deus. Não só um país, nossos missionários aqui, por quanto espaço em todos os países. Os irmãos observar que quando o missionário ele vai para uma missão, é tudo ou nada. Ali no Rio das Pedras, a semana anterior, os Rio das Pedras tinha ele era um japonês, ele estava pedindo ajuda para que ele ajuda para o povo, que ele estava, a pessoa passando necessidade, grandes pessoas passando fome, ele estava pedindo ajuda, ele pedindo dinheiro, entre comida, e ali eu ajudei, comprei 2 pacotes de macarrão. Por quantos missionários ele vem sofrendo no mundo afora. Eu sempre falo para Deus, se for para minha missão, para me pregar, eu vou pregar. Se não for, eu vou estar em oração pelos missionários que estão na rua, porque não é fácil. Se a gente entrar em uma casa onde eu vi o testemunho do irmão, ele falou, se entrar na casa, se ele vê ali um negócio que é crente, as pessoas ele começam logo a andar com cabo de vassoura ou com facão, bota o crente para correr. Se o crente não saber a palavra de Deus, ele corre mesmo. Então, por isso que Deus ainda não veio buscar a igreja, por causa que muitas pessoas precisam ser evangelizadas no mundo inteiro. Vamos passar para o terceiro ponto. A missão de Jonas e Nínive. Aí uma chega para nós esse ponto aí. Deveria abençoar as nações. Jonas recebeu
se fala no livro de Jonas, destaca-se desobediência e a fuga de um profeta de Deus. Alguma revista, ela vai falar, resumir sobre a mensagem desse livro, com muita frase do tipo: Jonas, o profeta fujão, ou Jonas, o profeta desobediente. Mas apesar de destacar a desobediência, a rebeldia de um homem de Deus, o livro de Jonas registra mais atitude de obediência do que desobediência, submissão à ordem do Criador do que de rebeldia. De sorte que podemos afirmar que o livro do profeta desobediente é o livro da obediência. Aqui está falando sobre a obediência e desobediência. O livro do profeta rebelde é o livro da submissão e a vontade de Deus. No livro de Jonas, toda a criação submete e segue a ordem do Criador. O vento forte, mais agitado, o grande peixe, a planta e o minúsculo inseto, o vento quente e calmo. Há nesse livro uma sintonia quase perfeita entre Criador e a criatura, entre a ordem e a obediência, entre determinação e submissão. É uma sintonia quase perfeita porque ao único ser, toda a criação resolveu um pouco se rebelar-se contra a ordem do Criador. Toda a criação se submete, exceto o homem. Amados, por incrível que pareça, nos seres humanos, entre todas as criaturas, podemos nos tornar um fato complicado no cumprimento. Missão de Deus, isso acontece quando resolvemos andar na direção contrária do propósito de Deus, no propósito de Deus neste mundo. A semelhança de Jonas, às vezes queremos mudar a mente de Deus, o seu método e a sua maneira de agir, ao invés de mudarmos o nosso coração. Há momentos que cometemos a insatisfeitos de queremos dizer para Deus o lugar, o tempo e as pessoas que devem ser evangelizadas. Mas isso é rebeldia. Ele já disse que todo lugar tem o tempo e todo o tempo que as pessoas se tornam criatura. Irmãos, missões é uma questão de obediência e não desobediência. Mesmo com esse ato de rebeldia, Deus mostrou a Jonas que de fato manda, que de fato é o Senhor. Meio ao contragosto obedeceu. O resultado dessa obediência foi impressionante. Houve uma conversão em massa. Sua mensagem dura, sem compaixão, teve porcento de aproveitamento. A experiência de Jonas nos ensina que Deus requer nós, os seus servos, tão somente a obediência, o resultado do trabalho e da competência dele. Quando o viajava de São Gabriel para as ovelhas, passava em frente ao batalhão de infantaria de selva. Ao passar ali, me deparava com uma frase escrita em grande letra: missão não se escolhe, nem se discute, cumpre. Missão não se escolhe, ela se cumpre. Vou explicar para os irmãos: missão não escolhe, ela tem que se cumprir. Essa revista, nós vamos ler ela até o final. Vai falar exatamente de missões, não vai falar nem outras coisas. Então, se você escolheu um propósito de missão, não foi você, foi o que Deus te escolheu para que você cumprisse uma missão. Igual ali, missão a gente escolhe, tem que cumprir a sua missão, a sua escolha. Assim como Deus fez que Jonas ir naquela cidade, ele teve que obedecer. Ele foi obediente, o que mais? Desobediente. Então Deus quer que nós fazemos que obedecer a ordem de Deus. Não competente no servo do Senhor, Jesus escolhemos ou discutimos a missão
que ele nos confiou. Compete nós tão somente obedecer. Precisamos levar uma consideração que aquele que diz fazer discípulos de todas as nações, está lá em Mateus 28, 19, foi o mesmo que um pouquinho antes declarou ser maior autoridade do universo. Toda autoridade lhe foi dada do céu e na terra. Portanto, obedecemos e deixamos o resultado por conta dele. Missões é uma questão de compaixão. Por isso, mediante fugindo para ataques, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, tardio e iras, grande magnanimidade, em que te arrependes do mal. Em Jonas 4:2. Quando se fala da fuga de Jonas, procura-se explicar as razões e o motivo que levaram a fugir ao invés de obedecer a Deus. Geralmente atribui a sua fuga e o seu egocentrismo, ou seja, o seu entendimento que já vem a era de Deus. Excluído dos israelitas, além de ser ao seu sentimento de exclusividade, atribui a sua fuga também ao conhecimento que ele tinha da maldade, da cruel do tratamento desumano que aos ninivistas dispensavam aos seus inimigos. Possivelmente, esse foi o fator que contribuiu para que Jonas fugisse para o oeste, ao passo que o Senhor o enviara para o leste. No entanto, o real e verdadeiro motivo da sua fuga é a desobediência, foi revelado por ele mesmo em sua desgosta oração, ao ver a confissão dos ninivistas e os perdão de Deus sobre sua vida. Jonas ficou irado e desgostou com o Senhor. Com essa sua atitude, Jonas tornou ao único profeta missionário que se entristeceu com a conversão dos seus ouvintes. Mas por essa atitude tão mesquita e sua oração, Jonas revelou o que estava por trás da sua fuga e de sua estranha reação à confissão dos ninivistas, e ele te disse: eu fugi, porque conheci o teu caráter. Misericordioso, fugi, porque eu sabia que tu és Deus clemente, benigno, também a ira-se que te arrepende do mal. Jonas queria tudo menos que Deus usasse de misericórdia. A compaixão, Jonas era um profeta destruído de compaixão. Ele pregava desejando a condenação e não a salvação dos pecados. Pregava querendo ver a justiça de Deus sendo executado, não o seu amor sendo demonstrado. Ele pregava desejando ver o juízo de Deus